O Cruzeiro retoma as vitórias no Campeonato Brasileiro e depois de 3 partidas sem vencer, contando o jogo contra o CRB, volta a vencer um jogo importantíssimo e fora de casa, contra um dos principais adversários do Cruzeiro no Brasileirão. Vamos falar da vitória do Cruzeiro por 2-0 contra o Botafogo. Mas antes, se você é novo por aqui e não é inscrito, se inscreva no canal Cruzeiro Querido, deixe o seu like e compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho aqui. O Cruzeiro foi em campo contra o Botafogo sob desconfiança depois da não vitória contra o Corinthians na Neoquímica Arena, depois da derrota na última rodada do Brasileiro contra o Ceará no Mineirão e depois do empate péssimo contra o CRB pela Copa do Brasil. Porém, em vídeos aqui no canal e até no pré-jogo também que fizemos aqui no canal, eu falei muito deste Cruzeiro como visitante está se tornando cada vez mais um time indigesto. Não é à toa que o Cruzeiro, antes do jogo contra o Botafogo, e eu falei muito sobre esse detalhe aqui, as 5 partidas seguidas não tomava gol como visitante. Completou a sexta, com a vitória de hoje 2-0 sobre o Botafogo. Um Botafogo que não perdia no Engenhão e no Campeonato Brasileiro como mandante estava invicto. E o Cruzeiro vai lá, assim como no ano passado o Botafogo, no início do retorno, o Cruzeiro meteu um 3-0, ele também estava invicto como mandante. Este ano, novamente, o Cruzeiro proporciona ao time carioca a primeira derrota lá no Newton Santos, onde muitas equipes, e todas elas até então que foram até agora, foram lá e perderam pontos para o Botafogo. E o Cruzeiro, então, com uma ótima vitória, jogando fora de casa para retomar a confiança. O Cruzeiro que foi a campo com aquilo que tem de melhor dentro de um cenário, já que o Fagner, que na minha análise é o titular dessa equipe, está indisponível no momento. O Willian entrou e, na minha opinião, fez uma partida ok, diante de um cenário de um meio de semana que ele não fez todos os treinamentos, já não vinha jogando as outras partidas, e contra um Botafogo que tem um lado esquerdo de ataque muito forte, com o argentino Montoro e também o Alex Telles. O Willian foi muito bem, logicamente, com o Christian ajudando e auxiliando demais por ali. O início da partida, o Cruzeiro já mostrava esse perfil de um time que gosta de subir as linhas, e já que o time mandante geralmente gosta também de jogar mais, o Cruzeiro tentava retomar essa bola para conseguir os ataques e estar mais perto do gol. O Cruzeiro então conseguiu fazer isso já logo de início, em um lance, por exemplo, que o Caio Jorge saiu da área e puxou 4 marcadores. Estávamos ao vivo reagindo à partida. Eu falei, o Caio Jorge está sendo muito marcado dentro da área, ele subiu essa marcação e não tinha ninguém dentro da área quando ele cruzou. Que o Cruzeiro e os jogadores possam entender que quando o Caio Jorge sair da área, alguém tem que atacar esse espaço. Dito e feito. Na sequência, o Cruzeiro teve uma retomada de bola novamente, em que o Caio Jorge sai da área e o Christian vai para dentro da área e faz a primeira finalização do Cruzeiro na partida. É uma defesa até tranquila do John em 2 tempos, pois ali eu já chamei a atenção. Opa, olha o Christian atacando o espaço que o Caio Jorge deixou lá dentro da área. Importante. E aí, na sequência, o John tenta sair jogando rápido. O Cruzeiro, com essa linha alta de marcação, o Botafogo não gerou perigo até então no campo de defesa do Cruzeiro, ao gol do Cássio. O Cruzeiro retoma com o Wanderson, toca no Matheus Pereira, que lança o Kaique aí, um cruzamento dentro da área, onde Caio Jorge e Christian estava, e o Christian abriria o placar ali aos 23 do primeiro tempo, dando uma tranquilidade para aquele que até então já era o melhor na partida, que era o Cruzeiro. O Christian, tanto defensivamente importante, abriria o placar, tinha feito a primeira finalização e termina a partida, na minha opinião, como melhor na partida, já falando de antemão. O Cruzeiro continua atacando, sem sofrer no campo de defesa. Teve um lance que o Matheus Candançan marcou o pênalti, né, em cima do Arthur, e no primeiro lance eu vi realmente uma saída de bola do Cruzeiro errado, o Botafogo retomou rápido, o Lucas Romero fez, né, ali o movimento de tirar a bola, porém o Arthur acabou ali sofrendo, na primeira impressão, uma falta, pênalti, claro. Quando eu vi o replay, eu falei, opa, o VAR vai ter que chamar. Porém, eu vou aqui valorizar e também reconhecer Gilberto Rodrigues Júnior, no VAR, que estava lá, árbitro de Pernambuco. Naquele lance ali, muitos VAR também não assumem a responsabilidade.
deixa a marcação de campo prevalecer. Eu já vi lances assim acontecer. Ele não, ele chamou o Matheus Candansan, e aí o Matheus Candansan viu nitidamente que o Arthur tinha se jogado. Seria uma oportunidade de Botafogo empatar em um momento extremamente importante que o Cruzeiro ainda se encontrava na frente do placar. Na sequência, o Cruzeiro acha o segundo gol. Cruzeiro trabalhando muito bem essa bola. Num lance do Botafogo, o Cruzeiro num contra-ataque. Lembrando o contra-ataque do ano passado contra o próprio Botafogo no Newton Santos. O Caio Jorge, que está numa fase em que ele, mais uma vez, assim como no meio de semana, ele não fez gol. Mas a confiança que esse homem está, que quando ele não faz gol, ele leva perigo ou dá assistência, foi nesse caso, ele pegou essa bola no campo de defesa, deu já uma meia-lua, raciocínio muito rápido no defensor, que não deu tempo nem de fazer a falta nele. Ele já colocou na frente e pegar o Caio Jorge hoje, quando ele estica essa bola na frente. E aí a transmissão até mostrou. Ele percorreu 78 metros no contra-ataque até chegar na área com 3 defensores que ele já tinha tirado e o Matheus Pereira, vou elogiar também, que fez uma belíssima partida. Acompanhou o lance sabendo que o Caio Jorge, se conseguisse fazer a jogada até a linha de fundo, colocaria essa bola ali, justamente na marca do pênalti para o Matheus Pereira de direita, hein? Nem foi de canhota, fazer o segundo gol do Cruzeiro ali aos 41 do primeiro tempo, né? O Cruzeiro abriria ali os 2-0. E para muitos torcedores do Cruzeiro, que falam que Matheus Pereira não aparece em jogos grandes, apesar que essa cobrança já tem ficado por terra, mas ele fez um gol contra o Botafogo no Newton Santos. Acho que esse gol vale para muitos que dizem que ele não faz gol em jogos grandes, né? Acho que pode considerar esse jogo grande. Ou não. Matheus Pereira, uma bela partida. Gol com assistência do Caio Jorge. Cruzeiro abriria 2-0. E aí a tranquilidade para o vestiário. No segundo tempo, o Cruzeiro praticamente só manteve aquilo que construiu no primeiro tempo. Sofreu mais no segundo tempo? Lógico, a mesma coisa que eu vou falar contra o Fluminense. Não foi o mesmo sofrimento. Mas você ir contra um Botafogo no Newton Santos, um time que estava invicto como mandante, você ir vencer e não sofrer é loucura, né? O Cássio fez boas defesas, muitos desses lances do Botafogo no erro do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro aí saiu com uma ótima vitória, 2-0. O Cruzeiro tinha Caio Jorge, Lucas Romero e Lucas Silva pendurado para a partida contra o Santos. Nenhum desses 3 receberam cartão amarelo. O único amarelado por parte do Cruzeiro foi o Christian, aí teve o Kaique também, mas também não estavam pendurados. Assistência de Kaique e assistência de Caio Jorge, gols de Christian, gol de Matheus Pereira. O Cruzeiro, com isso, meus queridos, vou até colocar aqui ó, na tela, que eu tinha tirado, atualizada. Neste momento que eu gravo o vídeo, o Flamengo está entrando em campo contra o Ceará no Castelão, dependendo do resultado, um empate, já o Flamengo retoma a liderança, porém, no momento, o Cruzeiro é o líder da competição com 37 pontos, e um detalhe importante dessa vitória contra o Botafogo, abrindo 11 pontos da equipe carioca. É verdade que temos 2 jogos a mais que o Botafogo, mas se o Cruzeiro perde essa partida para a equipe carioca, o Botafogo poderia já ultrapassá-lo nessas 2 partidas que eles poderiam fazer. O Cruzeiro abre 11 pontos de uma equipe que vai brigar também na parte de cima da tabela. E o Cruzeiro, então, daqueles times que foram para o Super Mundial, o Cruzeiro venceu todos. Venceu o Flamengo por 2-1 no Mineirão. Venceu o Palmeiras também por 2-1 no Mineirão. Venceu o Fluminense no Maracanã por 2-0. E também venceu o Botafogo por 2-0 no Newton Santos. É o Cruzeiro que, tirando o jogo contra o Ceará, como eu disse, onde decepcionou a sua torcida, conquistou muitos pontos importantes neste primeiro turno do Brasileirão. Vitórias contra Flamengo, Palmeiras, Fluminense no Maracanã, o próprio Botafogo no Newton Santos. Eu e você, provavelmente, quando saiu no início do Brasileirão, nós não calcularíamos ali 3 pontos. Então, ainda que o Cruzeiro decepcionou contra o Ceará, vai no Rio de Janeiro e busca 3 pontos, que eu, por exemplo, tinha projetado um empate. O Cruzeiro vence, podendo contra o Santos, jogo no domingo, às 18h30 da noite, no último jogo do primeiro turno, terminar aí com 40 pontos. Lembrando que no ano passado, esse mesmo Botafogo, no primeiro turno, que foi o campeão brasileiro, terminou com 40 pontos no campeonato. Gostou da análise? Gostou do vídeo? Não é inscrito? Tá dando mole.
Se inscreva no canal Cruzeiro Querido, deixa o like e compartilha o nosso conteúdo para que mais pessoas conheçam o nosso trampo. Outro pedido, hype esse vídeo. É de graça. Tem aí também outras opções para poder pagar. Mas você hypando o vídeo fará com que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá bom? Comente aqui o que achou. Para mim, vitória que eu cravei, inclusive, na transmissão. 2-0. Lembrando que aqui no canal Cruzeiro Querido, a partir de hoje, começamos contra o Botafogo a transmitir todos os jogos com a minha reação, interagindo com vocês. Eu espero vocês contra o CRB e o Santos também nas próximas partidas. Eu cravei 2-0. E você também cravou? Para mim, o melhor na partida foi o Christian. Gostaria de saber nos comentários quem para você foi o melhor nesta partida também. Tamo junto. Um grande abraço. Eu espero você até a próxima aqui. Fui.